uma coisa a ver com a igreja, uma reforma que teve na igreja evangélica. Mostra pra cá. A reforma da igreja evangélica. Alguém quer explicar o que o outro pegou aí, o nome do papel? Quer explicar sobre o Império Romano? Pode falar. Para relacionar o quê? Não, se você souber, você pode falar. O Império Se você Romano. souber sobre o assunto. Eu vou fazer uma comparação para a época de Jesus Cristo. O Império Romano tinha como o imperador como soberano, queriam que as pessoas se submetessem a ele. Então tinha um choque do Império Romano com o cristianismo, porque tinha a divisão de classes sociais, que o Império Romano deixava claro isso, que eram os patrícios, alguma coisa de os escravos, os comerciantes burgueses lá. Aí os patrícios tinham que reinar, certo? Era o poder da época. E o cristianismo, como ele pregou a igualdade de todos, era contra isso, certo? E foi arrastando um grande número de seguidores, que a maioria era pessoas pobres. Que a maioria era pessoas pobres, então o Império Romano Se opôs. se opôs. Certo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sobre Lutero, os anabatistas? Morre com isso. Liceia? Eu perguntei que era Anabatista, a Alana. É outra aqui, a ressurreição aqui de novo. Eu não sei o que é. Ressurreição, mano. Explica aí de novo. Não é não. É o cara morre o quê? Igreja Católica, que é o mais fácil. Alguém quer falar? Mas A Maria. As Marias. Ressurreição. Certo, ressurreição. Quero que vocês prestem atenção, porque essa relação não veio na revista de vocês. Então, prestem atenção, certo? Todo mundo sabe o que foi a ressurreição de Jesus, né? Não precisa eu repetir aqui de novo. Ressurreição é o testemunho central para a fé e vida de cada componente da igreja. Pentecostes. Na folhinha do Pentecostes. Logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, receberam o Espírito Santo. Estes primeiros momentos estão narrados no livro de Atos, no Novo Testamento. A gente já estudou também, vocês já sabiam. Império Romano. Eu tô falando alguma coisa? Mostra aí, Império Romano. Não precisa falar para expressar alguma coisa. Império Romano. Silêncio, gente. Império Romano era um império mundial que governava a época do nascimento da igreja cristã, enquanto os livros do Novo Testamento eram escritos, visivelmente favoráveis aos cristãos. Constantino. Mostra. Foi. Constantino era o imperador romano que em 303 decretou o Edito de Milão. Todo mundo repete. Edito de Milão. Edito de Milão. Pronto. O que foi o Edito de Milão? Alguém já ouviu falar nisso? Não. Acho que é na 7ª série que a gente fez. Agora na escola tem que passar para O Edito não É uma foto. É por certo é a 7ª da Paraíba. Atenção, pois gravem aí. Olha só, isso é muito importante na história do cristianismo. O Edito de Milão foi uma lei que decretou liberdade a todos os cristãos. Decretou a liberdade Alguém tem pelo menos ideia do que é Niceia? É a mulher. Odisseia. Niceia. É uma ordem, né? Niceia foi um concílio convocado pelo imperador Constantino, em que os principais líderes chamados de pais da igreja começaram a estudar os escritos neotestamentários para elaborar as doutrinas da igreja. Sim. É isso aí. Igreja Católica. Igreja Católica sabe aqui porque a maioria de nós viemos de berços católicos, né? Eu não vi não, ainda bem que eu não vi Outro não. lado, sorriso pra ela. Eita, eu vi, Pelo ó. menos os avós, os filhos ou os Minha tataravós, avó né? é.
Pronto, eu também vim Eu fui dessa da Igreja Católica. Então, preste atenção na história do batismo. Igreja Católica, para alguns historiadores, nesse momento, houve uma fusão entre os primeiros cristãos e o Império Romano, dando origem à Igreja Católica. Antes da Reforma Protestante, as pessoas confundiam a Igreja com a sociedade em geral. Assim, na Europa medieval, todas as pessoas que nasciam já eram batizadas pela Igreja Católica para que a partir daquele momento já estivessem fazendo parte da Igreja. Isso é verdade? Isso é real? Se você nascer num berço católico e for batizado, você já passa a fazer parte da igreja? Se você nascer numa igreja evangélica e for batizado criança, você passa a fazer parte da igreja? Não é verdade. Uma criança não pode fazer parte da igreja, por quê? Porque ela não tem fé, ela não faz profissão de fé ainda, certo? Lutero. Então, todo cristão se prende, tem que saber quem foi Lutero. Eu sei quem foi Lutero, mas eu não Lutero. Não sabia que eu tinha filho. Eu também. Então, Atenção! Depois da fase da Igreja Católica vem a fase de Lutero. Mais de 1000 anos depois do Concílio de Nicéia, um monge chamado Martinho Lutero liderou um cisma com a Igreja Católica. Seu principal questionamento, depois de estudar a Bíblia, era de que a salvação da alma não era conquistada por mérito da pessoa, mas pela graça de Deus, como nós estudamos na doutrina da salvação. Nós não estudamos isso? Reforma Protestante. pode ir estudando. Quem está com o papelzinho? Reforma Protestante. Reforma Protestante. Reforma Protestante. Pode explicar. Foi que Martinho Lutero iniciou esse cisma contra a Igreja Católica, que questionava a salvação pelas obras e a prática de indulgências. Todo mundo aí, eu creio que a prática de indulgências todo mundo estudou, né? A Igreja Católica, eles vendiam terrenos do réu, pagavam não. Pronto, essa parte aí todo mundo estudou, né? Anabatista. Anabatista. Minha mãe. Atenção! O que é Anabatista? É um grupo de cristãos que se uniram e formaram a Igreja Batista, da qual nós fazemos parte até hoje. Obrigado, Anabatista.